lá, vamos falar sobre a luta pelo título, não em campo, nos bastidores. Todos sabem que a rivalidade entre Flamengo e Atlético Mineiro é histórica, tem anos, décadas, e ela está mais quente do que nunca. A corrida pelo título brasileiro está cada vez mais polarizada. Com a má fase do Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo aparecem como os principais concorrentes ao título. O Galo lidera com 11 pontos de vantagem, mas o rubro-negro corre atrás. A equipe de Renato Gaúcho tem 2 jogos a menos e ainda terá o confronto direto na 29ª rodada como mandante. O campeonato está aberto e os bastidores estão quentes. A semana foi movimentada e as pressões estão de todos os lados. Segundo a Rádio Itatiaia, o Flamengo estaria oferecendo dinheiro para os times que conseguirem tirar ponto do Atlético Mineiro. No jogo contra o Santos, na última quarta-feira, o Galo pediu 2 pênaltis ainda no primeiro tempo. Segundo a súmula do árbitro Paulo Roberto Alves Júnior, Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético Mineiro, teria dado chutes e socos na porta da sala do VAR antes do intervalo. O dirigente nega. Deixar muito claro que a nossa indignação é grande pelo que ocorreu, mais longe daquilo que foi relatado em súmula, e nós vamos contestar ela sim. Isso realmente nos deixa tristes, decepcionados e, acima de tudo, em estado de alerta. A gente só quer a chamada isonomia, né? Que seja igual para todos. 2 pênaltis foram marcados com o uso do VAR na segunda etapa. O Atlético Mineiro conseguiu a virada e os 3 pontos na partida contra o Santos. Apesar disso, o presidente do clube mineiro, Sérgio Coelho, reclamou da arbitragem e fez um pedido. Existem no quadro de arbitragem da CBF 10 árbitros FIFA, sendo 2 cariocas e nenhum mineiro. Portanto, existem 8 árbitros de outros estados. Sugiro que daqui para frente, todos os nossos jogos, bem como o do Flamengo, sejam apitados por esses árbitros. A pressão e o relato da súmula provocaram reação de Rodrigo Dunchi. O vice-presidente geral e jurídico do Flamengo usou as redes sociais para pedir rigor do STJD e punição ao Atlético com perda de mando de campo por não oferecer segurança para o trabalho da equipe de arbitragem. Sérgio Sete Câmara, ex-presidente do Atlético, não gostou da publicação e respondeu ao vice do Flamengo. Segundo o ex-dirigente do clube mineiro, o Flamengo é o clube mais ajudado pela arbitragem brasileira em todos os tempos. A atual diretoria do time mineiro usou uma nota de repúdio para responder ao dirigente rubro-negro. Segundo a nota, o Atlético vai agir com firmeza contra todos que tentarem prejudicar o bom desempenho esportivo do Galo. Garantiu: o tempo de manobras extracampo e favorecimento já acabou. Uma direta no histórico dessa rivalidade que já contou com erros de arbitragem. Atlético Mineiro e Flamengo, rivais com clima de tensão que só cresce. Os dois brigam pelo título e as movimentações nos bastidores já começaram. A pressão será enorme até o fim do campeonato e essa briga ainda promete novos capítulos. Fãs de esporte, vamos falar um pouquinho desse clima quente, rivalidade no topo, luta pelo título. Sormani, você sabe bem, Flamengo e Atlético Mineiro já bateram rodas usando o automobilismo que eu tanto amo, algumas vezes, especialmente nos anos 80. E pelo jeito, nessa reta final de Brasileirão, eles ainda podem se encontrar em Copa do Brasil, na Libertadores, isso não vai acontecer. Você acha que vai ser assim, rodada a rodada? Vai ter o ambiente de campo e o mise-en-scène fora dele? Agora vai muito, Felipe, desse jogo fora de campo, né? Esse jogo que é jogado pelos cartolas, tentando pressionar a arbitragem, a CBF e tudo mais. Eu acho que, nesse momento, a reivindicação do presidente do Atlético, Sérgio Coelho, eu acho que ela é justa. Que pegue-se os melhores árbitros, perdão, e se coloque para apitar os jogos.
dos 8 árbitros que FIFA, que pertence ao quadro brasileiro, a gente tem 2 do Rio de Janeiro, estou com eles aqui, que são o Bruno Arleu de Araújo e o Wagner Nascimento Magalhães. Os demais não são Anderson Daronco, Braulio da Silva Machado, Flávio Rodrigues de Souza, Luiz Flávio de Oliveira, Rafael Trace, Rafael Klaus e o Rodolfo Toschi Marques. Então não custa nada para a Comissão Nacional de Arbitragem escalar esses caras, os jogos que o Flamengo e o Atlético estiverem em ação, ponto. É até melhor, os melhores apitando os jogos dos 2 melhores times do campeonato. Eu acho isso corretíssimo. Agora, outra coisa que eu acho que a CBF devia tomar cuidado é em relação aos horários dos jogos. Daqui para frente, eu acho que os times devem jogar sempre nos mesmos horários. O Atlético vai jogar contra o Atlético Goianiense, o Atlético Mineiro, né? Às 18h15. E às 20h30, o Flamengo vai jogar contra o Cuiabá. O Flamengo vai entrar em campo sabendo o que ele tem que fazer. Isso não pode acontecer. Já aconteceu outro dia, naquela rodada em que o Atlético empatou com a Chapecoense em Santa Catarina. Ele jogou antes do Flamengo, que jogou depois à noite contra o Bragantino. Eu acho que esse cuidado a CBF também tem que ter. Daqui para frente, eles estão se comendo. Porque embora a diferença na classificação seja uma diferença grande de 11 pontos, ela não é real. Porque o Flamengo tem 2 jogos a menos. Se ele fizer vitória nesses 2 jogos, a diferença cai para 5. E se ele fizer vitória também diante do Galo, no jogo que lhe resta, contra essa equipe, no retorno, no Maracanã, a diferença cai para 2, amigo. Cai para 2 pontinhos só. Você imagina, Atlético e Flamengo, uma diferença de apenas 2 pontos, separando o líder do vice-líder. É muito pouco. Então, por isso, repito, a CBF tem que escalar os melhores árbitros e a CBF tem que marcar os jogos desses 2 times sempre no mesmo horário. O que você está achando disso tudo, Eugênio? Eu não gosto. Eu acho que o campeonato é decidido pelos jogadores dentro de campo. E eu acho que nessa hora tem cartola que cresce em cima disso daí. Nomes que não são normalmente muito comentados e tal, e aí querem ganhar um pouco mais de projeção. Não acho que seja benéfico para o esporte tem que ser disputado dentro de campo. Entendo o pedido do Atlético, entendo a postura do Sormani reafirmando isso, mas veja bem, não são apenas Atlético e Flamengo no campeonato, né? A CBF tem que dividir isso, às vezes, com escalação para competição internacional, tem árbitro FIFA que vai apitar em eliminatória, que pode apitar em alguma outra coisa. E também é o seguinte, não necessariamente, é claro que na teoria sim, mas não necessariamente os árbitros FIFA são os melhores árbitros hoje. Essa lista ela é atualizada anualmente. Então, pode acontecer, no final do ano, de 1, 2 desses saírem para entrarem em outros que estiverem melhores esse ano. O que acontece com regularidade. É um entra e sai nessa lista. Então, de repente, tem algum árbitro que hoje está muito bem, está melhor do que um outro do árbitro que é quadro FIFA. E que pode, de repente, pegar essa vaga no ano que vem. E que pode estar ali e apitando. E tem outros jogos importantes também, decisão de luta contra rebaixamento, que também é importante, de disputa por vaga em Libertadores. Então, acho que deve caber à comissão de arbitragem entender ali, dentro das dificuldades de escala, porque os árbitros também têm isso, né? Eles não são profissionais, eles são amadores, então pode ser que em um jogo ou outro ele não tenha condição de participar, porque tem algum outro compromisso, não posso ir aqui, não posso ir ali, tem um deslocamento, tem algum compromisso pessoal que não dê para ir. Mas, no todo, eu acho ruim que a gente fique discutindo extracampo, porque bastidores, o nome já diz, são bastidores, são para ser tratados internamente, não publicamente. A gente vai agora falar de futebol. Daqui a